Bom dia, senador Eduardo Girão. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas, né? Conta pra gente como tem sido esses últimos dias aí, essa movimentação no Congresso também, para tentar garantir essa vaga e, junto com essa vaga, também os valores, né, da oposição. Muito bom dia, Mariana. Bom dia, Paulo. Também Homero. Uma honra estar com vocês no programa Entre Linhas, porque é um programa que é equilibrado, que ouve os dois lados e que é muito importante hoje a gente estar tendo esse tipo de alternativa. Eu queria dizer que estou aqui no Senado desde segunda-feira, né? Antecipei o meu retorno, porque o recesso vai até sábado, dia 1º de fevereiro, depois da manhã, e eu resolvi antecipar. Estou aqui no Senado, contactando os colegas, né? Preparando o discurso ali que a gente vai fazer de 15 minutos, né? Eu acredito que o brasileiro vai estar assistindo. Eu acho que as entranhas do Senado precisam vir para curar, né? Essa podridão que nós temos aqui dentro da Casa Revisora da República, desse acordão indecente, né? Que nós estamos diante dele aí, e que a voz da sociedade vai ficar com a divergência, né? Então eu saúdo os outros senadores, Marcos Pontes, Marcos Duval, por colocarem as suas candidaturas, porque a sociedade precisa ser representada. O Davi Alcolumbre é um filme de terror que a gente viu já, não é a pessoa do Davi, mas as atitudes subservientes do Senado enquanto a sua presidência, enquanto ele era presidente, ao STF, né, ao governo. O Senado tem que ser independente. E o Davi, essa questão da censura, começou na gestão Davi Alcolumbre. Depois da redemocratização do país, não se tinha mais notícia disso. E aí nós começamos com a censura da revista Cruzoé. A gente precisa lembrar que citava lá o amigo do meu pai, se referindo ao ministro Toffoli do STF, né? Então, tudo isso começou. E o Senado assistindo de camarote os abusos do STF, né? E nós estamos vendo uma escalada antidemocrática. Essa semana, eu gosto muito de observar os sinais, sabe? Essa semana da decisão, 10 horas da manhã, é a semana, tá faltando 24 horas, né? 10 horas da manhã é a decisão aqui no Senado no sábado. E nós tivemos essa semana o quê? Gazeta do Povo publicou 7 novos pedidos de impeachment protocolados. O Lacombe, que é com a sua revista, sendo censurado essa semana pelo STF, né? E a gente vendo acontecer esse tipo de barbaridade no Brasil a 3x4. Quem é que vai parar isso? É o Alcolumbre que vai parar isso? Sério? Lembre-se que a gente só tem uma chance. É aquela pedra de Davi que derrubou Golias. E a coisa está tão invertida no Brasil, né, os valores, que hoje o Davi é o Golias, né? E nós, para derrubarmos esse Golias, nós vamos precisar do voto aberto. Não tem outro jeito. Se for voto secreto, é voto no Davi Alcolumbre. Agora, os senadores têm um dever, no meu modo de entender, de mostrar que a sociedade já está cobrando. Bom se a gente tivesse líderes políticos, formadores de opinião, né, que também fizessem isso, porque a pressão seria muito maior, não dava para segurar. Mas com o voto aberto, vai lá, mostra que vota no Davi Alcolumbre e vai pedir o voto da população no ano que vem para se reeleger pelo Senado. O jogo é esse, claro, mas em vez de jogar a toalha, a gente tem que acreditar, ter fé e esperança que vai crescer essa campanha do voto aberto e que nós vamos conseguir derrubar o Davi, o Golias da vez, que é o Davi. Legal, Girão. Até eu vou aproveitar para perguntar a opinião do Homero Marchesi, que outra vez que o Girão esteve com a gente, ele disse que se Davi Alcolumbre assumisse essa presidência do Senado, nós teríamos até saudade de Rodrigo Pacheco, né? Porque Davi Alcolumbre já deixou bem claro que não deverá pautar a IPL da anistia e outras pautas que são importantes para a oposição. De fato, a saída, para quem espera, tem expectativa que o projeto, né, da anistia e até impeachment e tudo mais seja levado adiante, é que a oposição de verdade assuma essa posição, né, Homero? Mariana, no caso do Alcolumbre, nós já conhecemos qual é
a maneira dele trabalhar. Já foi recentemente presidente do Senado. Nós pudemos acompanhar também nos últimos anos a maneira como ele votou nas principais questões no Congresso. E a gente já sabe exatamente o que esperar do Alcolumbre. E se a oposição quer dar um recado, se a oposição quer fazer o que precisa fazer, quer fazer oposição, ela então que lance a sua candidatura, que se reúna atrás dela. E eu fico muito contente em ver o senador Girão, a quem admiro o trabalho, ter tomado essa atitude, essa iniciativa de se lançar candidato. Eu queria até aproveitar, Mariana e Paulo, para fazer uma pergunta para o senador Eduardo Girão. Senador, primeiramente, bom dia. Nós sabemos que as comissões no Congresso Nacional elas são definidas de acordo com a regra da proporcionalidade. Então, os partidos têm cadeiras asseguradas nas comissões a partir de determinado número de parlamentares. E o PL, por exemplo, tem vários senadores, então o PL certamente tem posição garantida nas comissões. Muita gente não entende isso, acha que é preciso fazer um acordo para ter espaço nas comissões. O acordo talvez facilitaria ter a presidência das comissões e também facilitaria ter acesso a cargos, seja na mesa diretora ou seja nas comissões. Cargos em comissão, para nomear aliados para montar a equipe. Eu gostaria que o senhor explicasse isso mais para a população, porque para mim muita gente ainda não entendeu, e que também dissesse o que está envolvido nesse acordão. São só esses 80 cargos, são só as presidências das comissões, ou tem alguma coisa a mais que não está sendo divulgada para o público? É a pergunta de 1 milhão, Homero. Você foi em cima. Tudo que é feito na sombra, a gente tem que desconfiar. O Davi não é cumpridor de acordo. Começa logo por aí. Quem está aqui no Senado sabe disso. Eu coloquei na minha rede social, quem puder depois ver, Eduardo Girão Oficial no Instagram, e coloquei no X também, o momento que o Davi Alcolumbre, em 2019, eleito pelo voto aberto, foi como a gente derrubou ali o Renan Calheiros, que estava com a mão na taça, e o Davi Alcolumbre foi eleito pelo voto aberto. E sabe qual foi o discurso de posse dele? Dizendo que ia acabar com o segredismo na República, que tinha sido a última sessão do voto secreto, que a população tinha o direito de saber em que senador estava votando. Ele falou isso. Ele falou, está público aí, foi aplaudido pelos senadores. Nunca moveu uma palha nesse sentido. Muito pelo contrário. As ameaças aqui é o seguinte: se mostrar o voto, pode até perder o mandato. E aí, nós mostramos o voto. Eu fui o primeiro a mostrar em todas as eleições. Nunca aconteceu isso. Aí sabe o que eles fizeram? Ameaçaram o seguinte: vai anular o voto. O jogo é bruto e é sujo. Não vou mostrar de novo. Eu vou mostrar não porque eu sou candidato. Mas vamos ver os colegas que vão ter essa atitude perante a transparência, perante a população. Eu acho que as vísceras, né, as entranhas, vão estar muito expostas. Sua pergunta é muito importante porque existe confusão com relação a esse assunto. O PL, como um grande partido e dentro do bloco, que eu até estou junto nesse bloco com o PL, é PL e Novo, nós temos espaço em todas as comissões. Várias cadeiras em todas as comissões. É assim que funciona. A questão do acordão é em presidência de comissão. Esse equivale ao acordão. Na minha gestão, não, deixa eleger. Na minha gestão, se eu ganhar sábado a presidência do Senado por um milagre, e eu sei que é um milagre, vamos trabalhar fortemente, pelo menos vamos fazer a nossa parte, eu vou abrir sem acordo nenhum, zero. Você quer ser presidente da comissão CCJ? Bota teu nome e elege pelos membros. É assim que tem que ser numa democracia, e não esses acordos espúrios, que ninguém sabe o que é que está em jogo, porque os fins, Homero, você que está nos assistindo nesse programa, não justificam os meios, nunca vão justificar os meios, os interesses pessoais e partidários de quem quer que seja, não podem estar acima dos interesses nacionais. O Brasil precisa do Senado. Nós precisamos justificar o salário que a gente ganha, a estrutura que a gente tem, a Constituição do Brasil que nos confere a possibilidade
de afastar ministro do Supremo, de julgar ministro do Supremo Tribunal Federal, só nós. E esse caos institucional que vive o Brasil, essa insegurança jurídica, é porque o Senado é omisso diante dos abusos de quem manda no Brasil e desmanda, rasga a Constituição quase todo dia, que é o Supremo Tribunal Federal. Você viu ontem a declaração do Gilmar Mendes? Vamos ser a prioridade máxima do semestre, desse primeiro semestre, é a regulação das redes sociais. Nós estamos diante disso. Tu acha que o Alcolumbre vai fazer o quê, homem de Deus? Mulher de Deus. Vai fazer o quê? Ele vai deixar a banda passar, porque ele se aproximou mais ainda dessa turma. Durante a gestão dele, houve essa aproximação total. Então, eu não participo dessa promiscuidade, né? Assim, sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou aqui como dever, vendo como missão de vida, né? E a gente precisa ser coerente na política. Então, não precisa desses acordos. Você viu o que nós fizemos na oposição durante a gestão Pacheco. Vamos pegar a última gestão, Pacheco, 2 anos. Hostil com a oposição. Não entregou comissão nenhuma para o PL, para os partidos de oposição que votaram contra ele na eleição. Nós, mesmo sem comissão, nos organizamos e conseguimos derrotar várias vezes o governo. Conseguimos chamar audiências públicas importantíssimas, chamar ministros de Estado do governo Lula para que eles prestassem satisfação, dessem uma satisfação dos seus atos, do crime aumentando no Brasil, de tudo. Chamamos Lewandowski, Nízia Trindade, chamamos aquele português que foi retido no aeroporto de São Paulo, chamamos o delegado da Polícia Federal, que revelou que mais de 120 mil pessoas são monitoradas pelas suas opiniões na Polícia Federal. Você acha que o establishment, o sistema que hoje é regime, ele gostou dessas audiências? Ele não tentou? Você acha que ele não tentou segurar essas audiências, não? Só numa audiência, o PT fez 80 páginas de discurso para melar quando a gente trouxe a Maria Corina Machado, a líder opositora da Venezuela, que veio pedir apoio do Senado brasileiro, explicar a situação para o Senado brasileiro. Não queriam deixar ela falar. O PT fez 80 páginas. E nós mantivemos a oposição sem presidência de comissão. Aí veja bem, o Pacheco, nos arranjos políticos, chega para a oposição, diz: vem cá, vou te arrumar 2 comissões. Isso agora, pouco tempo atrás. Vou te arrumar, tá aqui, ó. Toma aí a Comissão de Esporte e toma aí a Comissão de Direito Digital. 2 comissões sem muita importância na casa. E aí, tudo bem, não tem muito a ver com as prioridades no Brasil, que são os presos políticos, por exemplo, a censura. Essa é a prioridade do Brasil. A liberdade é um bem importantíssimo, fundamental. O primeiro, depois da vida, porque também a vida é o direito à liberdade de nascer, né? Então, eu achava que se a gente já está conseguindo muita conquista aqui, sem presidência de comissão, imagine se a gente tiver uma presidência de comissão do PL, que a gente vai ter agora, a Comissão de Direito Digital. Aí vamos lá, comecei a fazer um monte de requerimento. Aí teve um que eu aprovei, que para mim foi o mais importante para os colegas da oposição. Sabe qual foi? Chamar Felipe Martins para uma sessão do Senado Federal para explicar essa prisão dele, essa história dos Estados Unidos, dele ter ido, dele não ter ido, né, que a gente sabe que ele não foi, para explicar tudo isso, né, os vazamentos, tudo. O presidente da comissão do PL, que a gente era para deslanchar, porque as outras a gente estava conseguindo, até do PT a gente conseguiu vitória, mas do PL começou a cozinhar. Começou a deixar para... Não, deixa para outra semana, e eu cobrando, e eu pedindo os colegas, gente, cadê? Falava com ele, ele cozinhava. Até o dia, semanas depois, sem necessidade, era para fazer na semana seguinte, urgente, o cara está preso. O cara é um preso político, como milhares de brasileiros. Aí chega depois o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, dá
a decisão que o Felipe Martins não pode vir. O que é que vem na minha cabeça? Me desculpa o pré-julgamento. Eu procuro raramente fazer isso, mas o que é que vem na minha associação como um ser humano imperfeito que eu sou? Foi jogo combinado. Porque parece um jogo combinado. Esperou chegar. Agora não vão mais fazer. Nem sequer tinha mandado convite ainda para o Felipe Martins. Durante essas semanas eu cobrando. Então, é um erro do PL, né? Assim, considero um erro. A oposição tem que fazer o papel de oposição. Daqui a um ano, 2/3 do Senado vai ser renovado. É a chance que a gente tem de ser a voz da sociedade, de mostrar nossas pautas. Mas vai ficar isolado e tem senadores que vão precisar da reeleição, inclusive do PL, da oposição, dos outros partidos. Gente, isso é o preço a pagar para representar a sociedade. É o isolamento, muitas vezes, é pregar no deserto, mas é a verdade. Essa história de pragmatismo não entra, não cabe aqui nesse momento da história do Brasil. Então é um erro colossal que está acontecendo, mas eu espero ainda, dentro da capacidade de reflexão dos colegas senadores, das lideranças nacionais, que repensem isso e ainda dá tempo, 48 horas, chamar a população, voto aberto, vamos lá, escolhe, nem que seja o Marcos Pontes, se não for eu, tudo bem. Mas escolhe um outro de oposição que vai colocar essas pautas importantes para a nação. Então é isso que a gente está precisando e não fazer acordo com quem vota 80% no governo Lula, gente. Davi Alcolumbre votou 80% com o governo Lula. Esse negócio do PL, da censura, começou com quem? Quem era o presidente do Senado que aprovou aqui no Senado? Meu voto contra, é claro. Mas quem foi que colocou em pauta? Davi Alcolumbre. Então, que Deus nos tenha misericórdia de nós e que nos dê força nessa caminhada pelo Brasil que a gente quer. Bom dia, senador. O senador aí antecipando o tema do meu texto de amanhã na Gazeta do Povo, em que eu pretendo falar justamente sobre isso, senador, que não é o momento de colocar interesses pessoais, eleitorais, até a honra familiar, de repente, acima dos interesses do país. E também na primeira intervenção do senador Girão, ele disse que aqui o Entre Linhas ouve os dois lados. E é verdade, senador Alcolumbre, queremos o senhor aqui também para prestar esclarecimentos ao nosso público. Seria ótimo, né, Mariana? Está mais do que convidado. Agora, senador, a minha pergunta para o senhor é como explicar o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa disputa? O ex-presidente declarou apoio ao Alcolumbre, ele usou como justificativa esse lance aí da vice-presidência, das comissões, né, da possibilidade de a direita fazer alguma coisa nessas comissões e apoia explicitamente o Alcolumbre. Como o senhor explica isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, o Davi Alcolumbre, ele deve ser convidado por vocês, eu tenho certeza que vocês vão convidar, e ele não vai aparecer, porque só vai dar resposta em ambiente controlado. Né? Esse é o grande problema. Então, sobre a questão do presidente Bolsonaro, eu tenho o maior respeito. O legado que ele deixou para o Brasil é um legado histórico. Talvez o maior presidente do Brasil depois da redemocratização é o presidente Jair Bolsonaro. É o grande líder, né, hoje de oposição e tudo, com capital político. Eu tenho uma posição independente, mas votei, assim, 80% a 90% com as suas proposições e critiquei certas situações também, na questão da Lava Jato, a questão de pedir para os senadores da base dele, do partido dele, retirarem as assinaturas para a CPI da Lava Toga, que naquele momento, eu acho que tudo isso que a gente está passando agora, se o governo do presidente Bolsonaro tivesse segurado, naquele momento que a gente estava chegando aqui, 2/3 renovado, a gente não estava passando por esses abusos do STF, porque teria feito a CPI da Lava Toga, né? E a questão do Ramagem também, que ali eu acho que foi o ponto de virada que o STF começou a mandar do Brasil, porque o Ramagem era uma escolha do presidente e aquilo está na Constituição,
né? Não tinha por que o STF se meter. Então, mas o balanço muito positivo, né? Estatais com lucro, defendeu a liberdade individual, né? Não deveria estar inelegível, né? É uma injustiça o que está acontecendo com ele e com a família dele, mas é um erro que ele está tomando, né? Não sei o que é que está por trás desse acordo, inelegibilidade, mas, porra, é aquela coisa, desculpa, os fins não justificam os meios. E essas pessoas que estão aí presas, quem é que vai ser a voz delas durante esses 2 anos que tem aí, né? As pessoas, a gente precisa muitas vezes incomodar, colocar luz nas coisas para que tenha a redenção do Brasil, né? Então, assim, eu acredito que é um erro, né? Respeito a posição dele, do partido, mas discordo frontalmente. É um direito que o partido tem. Estava aquele jantar lá com o Valdemar, né? Que todo mundo sabe o histórico do Valdemar, né? Centrão. Aí estava lá os outros presidentes de partido, Ciro Nogueira, que é o cara que está aqui à frente de jogatina, que ficou com a chave do cofre durante o governo anterior, Centrão, né? Que vota com o governo Lula. Vota com o governo Lula. Então tá junto é estranho, né? A reforma tributária, essa reforma absurda do maior IVA do mundo, quem foi que votou com o governo Lula? Foi lá, o Ciro Nogueira, estava lá todo mundo junto, vários partidos. Aquela imagem é muito chocante. Apoiando o Hugo Mota, tendo Marcel Van Hatten, tendo outros nomes lá que tem coerência com o que pensa, com o que faz, com o que fala. Eu acho muito esquisito todo esse tipo de coisa, porque o Hugo Mota, assim como o Davi Alcolumbre, se Davi Alcolumbre vota 80% com o governo Lula, o Hugo Mota vota 90%. 90%. A prisão do Daniel Silveira, o primeiro preso político depois da redemocratização do Brasil, o voto qual foi o voto? Pesquisa aí, qual foi o voto do Hugo Mota? Foi a favor da prisão, de entregar a cabeça do Daniel Silveira, um cara que tem o direito pela Constituição de falar. Eu nem concordo com o que ele fala, a forma como ele fala, porque a gente não deve atacar as pessoas. E no vídeo ele foi infeliz atacando ministros do STF. Pessoa, o cara tem família. Deve atacar atitudes, criticar. Eu discordo, mas ele tinha o direito. Mas se extrapolou, alguém que se sentiu caluniado, difamado, vai na justiça e entra com o processo na primeira instância. Entra. Mas não fazer isso, prender o cara, né? Então nós estamos vendo isso no Brasil acontecer com milhares de pessoas. A Débora perdeu o Mané, gente, que você vai com água lá e passa e acabou. 10 segundos, 15 segundos. 15, 17 anos, 2 filhas pequenas. Um negócio assim, estapafúrdio, esse negócio de história de golpe. Para com isso. Com bola de gude, com batom, sem nenhuma arma, com Bíblia, com bandeira do Brasil. Quando é que a gente vai acordar para isso, gente? Não, sabe? Então, o Hugo Mota votou a favor do PL da censura. O cara botou a digital dele, né? Então, não era para estar... a gente precisa ter coerência. E isso é que está precisando. Mas eu repito, eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano, dizer, rapaz, realmente eu estou errado aqui, isso não vai, vamos junto. E eu te digo, do fundo do coração, quanto mais candidaturas, melhor. Se não for o meu nome, do Marcos Pontes... Agora, a pessoa que tem a coerência, né? A pessoa que tem a coerência. Mas eu acho que a oposição tinha que estar junto, não podia estar fazendo de conta que faz a oposição e está apoiando Davi Alcolumbre, que não é novidade. Porque se fosse um nome que a gente não tivesse no radar, poderia até se avaliar em nome de uma composição para as coisas avançarem, né? Aí o pragmatismo teria uma base sólida, né? Com alguém que tivesse valor, princípio, e tem gente aqui boa dentro do Senado Federal. Mas a gente já viu, o Davi é o operador de emendas do governo Lula aqui dentro. Bilhões. Dizem aí que chega a 6,8 bi. São os números, daí para mais, de operação
de emendas parlamentares, né? Então, quer dizer, é um jogo bruto, né? Mas ao brasileiro, e eu parabenizo vocês, né? Até por esse tempo, que eu sei que eu estou me excedendo aqui na resposta, mas é um pouco, tanto um desabafo que eu estou fazendo aqui, há poucas horas da gente decidir, e eu estou nos meus 2 últimos anos aqui, né? Não sou candidato à reeleição, todo mundo sabe disso, sou contra a reeleição, 8 anos é muito tempo no Senado Federal, e queria deixar esse legado, sabe? Queria deixar esse legado para os filhos, para os netos da gente, né? Que o Senado tem tudo para fazer um trabalho maravilhoso pelo Brasil, colocar ordem na casa. Mas, infelizmente, não é a percepção dos colegas, faz parte, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por mais que não dê certo, se a gente, que o favorito ganha, favorito do continuismo, do regime, ganhe, a semente vai estar plantada de tudo isso que a gente debateu aqui, de quantas consciências nós levantamos aqui com esse debate que eu tenho feito aqui com vocês, com outros veículos, com veículos independentes. Porque aqueles grandes veículos em termos de estrutura, de máquina, de verba, esses nem me ouvem. É como se eu não existisse, né? E eu sei que depois dessa campanha, né, eu vou ficar isolado, é normal, mas vou ficar com o brasileiro. Tenho certeza disso. Vou ficar com a minha consciência, com Deus, que sabe qual é a motivação minha, quais são os meus propósitos aqui dentro. E tudo, nada acontece por acaso e tudo tem uma razão de ser. Então, vamos acreditar que isso faz parte do amadurecimento da oposição do Brasil. Ótimo, muito obrigada, senador Girão, mais uma vez presente aqui. A gente te espera mais vezes, é claro. E eu encerro a sua participação aqui com um comentário do Carlos E. Martins. Torço por você também, Girão. Se você ou Marcos Duval, acho que ele quis dizer Marcos Pontes, ganharem esse pleito, sei e tenho certeza que estaremos bem representados. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, senador? Muito obrigado. O Marcos Duval também é candidato a presidente do Senado. E quero dizer que estou muito feliz, eu me sinto em casa aqui nesse programa, né? Me sinto em casa com você. A Gazeta do Povo eu admiro, mas muito antes de sonhar em entrar na política, que eu nunca me planejei, né? Pelos valores da Gazeta do Povo, né? Defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Isso é uma coisa assim que é a marca do brasileiro. O brasileiro é assim como a Gazeta do Povo. Tem isso dentro da alma, né? E vocês estão na vanguarda, na frente da defesa da liberdade contra a censura no Brasil, né? E parabéns, eu fico muito até emocionado em estar participando aqui com vocês, em estar junto desse momento histórico do Brasil. Muita paz e vamos que vamos. Voto aberto no sábado, vamos assistir como uma final de Copa do Mundo. Brasil, você vê que ninguém fala mais nem de futebol, né? Quando o Brasil está aí nos campeonatos, o pessoal está preocupado com a política, é assim que tem que ser. Essa é a prioridade do Brasil, porque o nosso país vai virar topo do mundo, eu não tenho a menor dúvida, coração do mundo, pátria do Evangelho, é isso que essa nação está destinada. Jesus abençoe a todos. O senhor também. Olha só, já a gente vai chamar o senador.